4 Notícias. Oferecimento. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se. unimar.br. Destaques, você conferido a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Marília cedia a Conferência Municipal da Cultura. Você vai saber qual o objetivo. O Dia do Corretor de Imóveis, tão importante para o mercado imobiliário e para a economia também. Daqui a pouco uma entrevista com Ederaldo Benetti, que é o delegado regional do Cresce, o Conselho dos Corretores de Imóveis. Ainda, Estatuto para os Cães. O Congresso Nacional debate o tema. Você tem veículo placa final 134, ainda não licenciou, o prazo está vencendo. Cuidado para não perder o prazo, então. Prefeito Vinícius entrega deste sábado mais uma unidade da saúde reformada. Dessa vez, a unidade do Jânio Quadros. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. E a gente começa destacando o Dia do Corretor. O corretor de imóveis tão importante para o mercado imobiliário e, como não, para a economia e também para o sucesso de um negócio com base, um negócio totalmente sólido, sem qualquer tipo de fraude, de golpe. Estamos recebendo Ederaldo Benetti, é o delegado regional do Cresce, o Conselho dos Corretores de Imóveis. Deste dia 27, o Dia do Corretor. Ederaldo, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos que nos assistem no 4 Notícias. Bem, o corretor de imóveis, tão importante para o mercado imobiliário. Falando sobre a atividade. José Henrique, é uma atividade muito importante, o corretor de imóveis. Dia 27 agora de agosto, completando 63 anos da lei, que regulamenta a profissão de corretores de imóveis. E o corretor de imóveis é aquela pessoa que desbrava o município, a cidade, porque ele pega aquela área rural e transforma em área urbana, tendo aqueles condomínios tanto horizontais como verticais, para que possa a cidade crescer e desenvolver e também abranger também a mão de obra da construção civil. Então é muito importante a profissão de corretor de imóveis, que dá o avanço na cidade. Para ser um corretor de imóveis, o que a lei exige? Ederaldo. José Henrique, primeiramente a pessoa precisa fazer um curso técnico de transações imobiliárias, que é uma escola credenciada pelo MEC. A partir do momento que ele tem esse diploma de técnico de transações imobiliárias, ele pode fazer o credenciamento junto ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e está apto para fazer o seu trabalho. E não está exercendo, e se ele não tiver o diploma, ele vai inserir no exercício legal da profissão de corretor de imóvel. Então é muito importante que ele faça o curso e faça o credenciamento junto ao conselho para que ele possa estar apto a trabalhar como corretor de imóveis. E é claro, precisa estar sempre atualizado. O mundo não para e o mercado imobiliário também não. Não, Ederaldo? Com certeza, Henrique. O mercado imobiliário é um mercado muito dinâmico, não só aqui na nossa cidade, como no estado de São Paulo, no país todo. É um mercado muito dinâmico, ele movimenta muito a economia, principalmente a construção civil, e aonde essas consultoras incorporadoras, elas precisam do corretor de imóveis para poder vender esses produtos que elas lançam no mercado. Então é uma profissão muito vantajosa para aquelas pessoas que trabalham no ramo com honestidade, com tranquilidade e transparência para os seus clientes, porque aquele cliente que vai procurar um corretor de imóvel, com certeza ele quer realizar o sonho da casa própria, né? Então é muito importante o corretor que seja uma pessoa idônea para que ele possa dar toda essa transparência ao comprador e ao vendedor desses imóveis. Bem, o corretor ele tem que estar sempre a par do momento do mercado, da economia, da sociedade, para buscar os melhores negócios, para indicar os melhores negócios e, é claro, para ter sucesso.
Como é isso no dia a dia, Ederaldo? José Henrique, é muito importante, como você disse, o corretor ficar sempre atento nos negócios que ele tem ao seu lado, na cidade que ele mora, ele tem que estar sempre atento, mantendo atualizado, principalmente nas leis que o município atenta essas leis, aos cartórios também, essa documentação desse imóvel que ele vai fazer essa transação. Então é muito importante o corretor de imóvel estar sempre atento a todas as legislações para que ele possa, quando ele ofertar um imóvel, ele for fazer essa transação, ele ter toda essa documentação correta para que ele possa dar a tranquilidade quem está vendendo e comprando esses imóveis. Bem, e é claro que é fundamental acompanhar o processo da modernização, da tecnologia, o esquema digital. Melhorou muito, facilitou para a categoria essa informatização toda, Ederaldo. Sim, José Henrique, deu uma dinâmica muito grande nas apresentações dos imóveis. Esse produto que você tem, ele chega com mais facilidade, com mais rapidez ao seu cliente. Então, essas redes sociais, a internet hoje movimenta muito esse mercado imobiliário, dá mais acessibilidade às pessoas. As pessoas podem conhecer o imóvel em segundos e está conhecendo o imóvel, está visitando o imóvel também, tudo pela internet. Então facilitou muito as redes sociais para que esses compradores possam estar conhecendo seus imóveis, aonde vai fazer a aquisição. E muito importante também a facilidade que também tem de ver essa documentação do imóvel através das redes sociais, dos documentos também, que tem acessibilidade tanto ao município, à Prefeitura Municipal de Marília, os cartórios. Então, isso aí facilitou muito a vida do corretor de imóveis em relação à documentação e também mostrar os imóveis para o seu cliente. Às vezes, você vai vender um imóvel para um cliente que ele mora em outra cidade ou outro país. Você, com a agilidade da internet, você já transfere essas fotos, essa documentação toda para esse cliente que está fora e ele acaba concretizando o negócio, mesmo não estando presente no imóvel, vendo o imóvel. Então, isso facilita bastante. A gente tem assinaturas digitais de compra e venda também desses imóveis, tanto para locação como para venda. Bem, o Cresce tem procurado cada vez mais qualificar o corretor. Por isso, tem promovido cursos, palestras, tem dado amplas orientações. Como é tudo isso? Ederaldo. Isso é um trabalho muito grande que o presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto, faz para capacitar, qualificar todos os corretores de imóveis do estado de São Paulo. Nós aqui um exemplo que todo mês a gente tem cursos, tem palestras aqui para poder qualificar esses corretores de imóveis, levando assuntos de última hora, de último momento. O presidente sempre nos convidando a estar em São Paulo também, participando de grandes cursos, de grandes encontros com outros empreendedores, para poder atualizar e capacitar esse corretor de imóvel, para poder esse corretor dar o melhor dele aos seus clientes. Mercado imobiliário em Marília, como está na atualidade, Ederaldo? José Henrique, nós estamos passando por um momento muito de dificuldade da linha de financiamento das instituições bancárias e também pelo momento que o país está se passando. Mas Marília é uma cidade jovem, é uma Marília que cresce e sempre está tendo alguns negócios. Então é muito importante o corretor de imóveis atento com os seus clientes, com os imóveis que estão para vender aqui na nossa cidade, para que ele possa estar sempre captando, procurando esses imóveis para poder ofertar para os seus clientes. Sempre tem cliente comprando e vendendo imóvel. O Minha Casa Minha Vida está dinâmico ou não? José Henrique, o Minha Casa Minha Vida foi uma das regras que não mudou no mercado imobiliário, né? Então, aquelas pessoas que trabalham com o produto Minha Casa Minha Vida, essas construtoras, incorporadoras, imobiliários e corretores estão tendo sucesso na venda desses imóveis. A única coisa que a gente sempre está pedindo para essa instituição financeira é a agilidade do pagamento desses imóveis quando há a venda. Bem, também essa semana saiu como destaque da imprensa. Cresce a procura por imóveis locados, o aluguel de imóveis. Em Marília também isso acontecendo. E por quê? José Henrique, cresceu mesmo a procura por imóveis residenciais de locação devido às pessoas não tendo a renda e nem o dinheiro para comprar esses imóveis, né? Porque mudou a regra do financiamento da casa própria. A pessoa antigamente ela tinha que entrar com 20% para compra, hoje ela tem no mínimo 50%. Então dificultou a compra desses imóveis fora do Minha Casa Minha Vida. Então isso aí fez aonde as pessoas foram procurar os aluguéis
por isso que houve esse aumento na alocação desses imóveis residencial, pela dificuldade que as pessoas estão encontrando de buscar o financiamento ou ter o dinheiro, recurso próprio, para fazer a compra dos imóveis. Fundo de garantia está fácil para o mercado imobiliário ou não? O fundo de garantia, José Henrique, ele agrega na venda também, apesar do tem o financiamento e a pessoa pode juntar, agregar esse valor do fundo de garantia. Então ajuda muito também aquelas pessoas que têm valores expressivos em fundo de garantia, ajuda muito para fazer a aquisição da casa própria. Então isso facilitou também esse produto para a compra do imóvel. Com relação a dúvidas, questões onde o corretor precisa estar bem informado, o que tem prevalecido. O corretor, ele sempre tem um Cresce à sua disposição para todos os assuntos que ele é necessário precisar de informação jurídica, informação de avaliação, de cursos, de palestra. O Cresce está aberto para poder atender todas as necessidades do corretor de imóvel. Então, o Cresce está disposto a ajudar e a colaborar com todos os corretores de imóveis do estado de São Paulo, para que ele tenha facilidade de todos os produtos que ele mexe, por exemplo, documentação, certidões, contrato, tudo isso tem a disponibilidade na página da internet do Cresce, que dá essa facilidade aos corretores de imóveis para que ele possa concluir sua venda. Cartilha de captação de imóveis, isso prevalece? Sim, José Henrique, o Cresce também tem tudo esse material. Está lá no site do Cresce, disponibilizado para os corretores e corretoras de imóveis acessar lá a página do Cresce e ter todas essas informações, como é que procede, porque uma boa venda ela começa numa boa captação. Então é muito importante aquele corretor captar bem o imóvel, ter toda a documentação certinha para que ele possa fazer uma venda sem problema lá na frente. Bem, então, financiamento de imóvel agora, a entrada ficou pesada, é isso, Ederaldo? Sim, José Henrique, aquelas pessoas que vão fazer a compra do imóvel e não for usar o Minha Casa Minha Vida, isso ficou diferente, essas entradas. Como eu disse agora há pouco, era 20%, hoje está na faixa de 40%, 50%, que ele tem que entrar com esse recurso próprio para poder fazer a aquisição da casa própria. Vale a pena comprar um imóvel com o mercado imobiliário travado, incerto, como agora? José Henrique, isso varia muito, né? Porque tem, numa situação que a gente está passando, no momento que o país está se passando hoje, tem muitos imóveis à venda com preço abaixo do preço do mercado. Então, aquelas pessoas que puderem comprar, têm o dinheiro na mão ou têm a condição de fazer o financiamento, é muito importante que ele aproveite essa oportunidade de fazer a compra desses imóveis, porque a gente está vendo aí muitos imóveis com preço abaixo do preço de mercado. É claro que tudo vai depender do bolso, do poder aquisitivo. Mas, imóvel novo, pronto ou na planta? Sua dica, Ederaldo. José Henrique, aquela pessoa precisa ver qual é a sua necessidade. Se é uma necessidade de imediato, ele já tem que procurar um imóvel pronto. Se ele não tem a necessidade de imediato ou está fazendo um planejamento futuro, é importante que ele passe para comprar na planta, porque ele vai pagar um preço mais abaixo e vai ter a facilidade de pagar isso parcelado junto à consultora ou incorporadora e depois o financiamento. Então isso depende muito da necessidade do que ele está precisando no momento. Se é uma moradia de imediato ou ele pode fazer uma programação a longo prazo. Bem, situação jurídica do imóvel. Isso também é essencial e a dica do corretor também, não, Ederaldo? Sim, José Henrique, a coisa mais importante é a documentação do imóvel. Então, aquela pessoa que for fazer a aquisição do imóvel, ele tem que estar próximo dele um corretor de imóveis que ele possa orientar toda essa documentação, porque não é fácil a documentação desses imóveis, porque tem muitas coisas que envolvem essa documentação. Tem IPTU, tem condomínio, tem conta de água, tem conta de energia, fora outras coisas que às vezes está gravado na matrícula do imóvel, às vezes uma separação, ou um falecimento, um divórcio, alguma coisa. Então é muito importante a documentação do imóvel. E o corretor de imóveis tem essa facilidade de buscar toda essa documentação, tanto nos órgãos municipais, como estaduais, nos federais, e também nos cartórios, se essa documentação desse imóvel está apto para ser vendida e passar para uma outra pessoa sem ter o problema dessa documentação. É claro que a questão da publicidade é essencial. A internet ajudou muito nesse aspecto, mas tem também os golpes e todos têm que ficar atentos.
Seu comentário, Ederaldo. José Henrique, é importante, quando a pessoa for comprar um imóvel ou alugar um imóvel e está vendo lá na internet, é muito importante que ele, além dela ver esses imóveis nas redes sociais, é muito importante que ela converse pessoalmente com o corretor e ela pede a identificação desse corretor, se ele é corretor mesmo, ele tem a documentação, ele tem a carteira dele de profissional, que ele possa estar mostrando isso para o seu cliente, para que ele a pessoa que está comprando não seja enganada, porque realmente a gente tem que estar atento, porque na internet tem muitos golpes. Então as pessoas oferecendo imóvel com vantagem, não faça pagamento nenhum antes de ter o conhecimento se aquele imóvel é daquela pessoa, se aquela documentação está em ordem, porque senão acaba tomando um golpe aí. E hoje está muito fácil de as pessoas serem enganadas através da internet. Ederaldo, em média, a quem compete pagar a correção para o corretor de imóveis? Seu comentário. Geralmente, José Henrique, quem vende é que paga essa comissão ao corretor de imóveis. Então, esses honorários que o corretor recebe vem proveniente de quem está vendendo. Mas pode ter uma mudança nisso aí, o comprador está pagando ou dividindo esses honorários aí. Então, é tudo de combinar, mas a prática é quem está vendendo é que paga os honorários do corretor de imóveis. Bem, aproveitando o gancho, dia 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. Mais algum destaque como delegado regional do CRES? José Henrique, o estado todo de São Paulo, onde nós temos as nossas delegacias regionais, todos vão estar fazendo uma comemoração, um jantar, alguma coisa assim, né? E nós aqui em Marília também não poderia ficar para trás. Então amanhã a gente vai estar se reunindo numa pizzaria, fazendo uma confraternização entre nós, corretores de imóveis, para que possa estar comemorando essa data de 63 anos do conselho dessa nova lei dos corretores de imóveis. Então a gente tem que comemorar, porque é uma categoria que cresceu bastante. A gente que tem mais tempo de corretor de imóveis, eu tenho aproximadamente 40 anos de profissão, e a gente viu que nesses últimos anos, desses empreendimentos novos que Marília recebeu, de construtoras e incorporadoras, desses imóveis na planta, entrou muito para o mercado imobiliário, muitos jovens, a gente credenciou bastante jovens lá no CRES e também as mulheres. As mulheres entraram firme nessa profissão também, tanto os jovens como as mulheres. Então isso aí deu uma dinâmica muito grande, essas vendas dessas empresas que temos aqui em Marília, de imóveis na planta. Então a gente vai comemorar com sucesso esse 27 de agosto. Muito bem. Obrigado, Ederaldo Benetti, delegado regional do CRES. Parabéns aos corretores por essa data tão importante. Bem, é preciso ter responsabilidade para com os cães. Afinal de contas, é valorizar o animal e com consequência até para a nossa saúde. Por isso, é fundamental que os cães realmente sejam muito bem cuidados. O Congresso Nacional começa a debater um tema muito importante: o Estatuto dos Cães. Confira. O Brasil tem a terceira maior população de animais do mundo. São cerca de 62 milhões de cães e 30 milhões de gatos. Mais de um terço desses animais vivem nas ruas ou em abrigos, sem acesso a cuidados básicos. Muitas vezes entregues em caixas de papelão sem a mãezinha, sem poder sequer amamentar, sem poder sequer subsistir, nos primeiros dias de vida. E esse é um retrato de uma sociedade que ainda não reconhece a dignidade dos animais. Nós vivemos numa bolha onde nós, protetores, reconhecemos, ONGs reconhecem, mas a gente precisa que a sociedade reconheça que eles têm direitos e são passíveis de direitos à vida. Esse foi o ponto de partida da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que discutiu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos. Entidades de proteção animal entregaram simbolicamente a proposta. Eu recebi a proposta das entidades, que foi processada na SUG 10 de 2025. A tramitação se inicia nessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Em seguida, o presidente dessa comissão, a presidenta, que é a senadora Damares, indica então o membro da comissão para relatar a matéria. Para defensores da causa, a proposta é urgente porque hoje falta segurança jurídica para protetores que resgatam animais em situação de maus tratos. A insegurança jurídica
é muito grande, porque hoje uma protetora ela recebe um animal de maus tratos, ou qualquer outra pessoa que faça um lar temporário, ela vai ficar com aquele animal sem garantia nenhuma da manutenção da subsistência daquele animal. Representantes destacaram que a proteção animal pode ser vista com a mesma seriedade que a saúde pública e outras áreas sociais. Nós precisamos de algo maior, algo que consiga perceber a necessidade, que não é distinta de um município ao outro. E eu acho que essa discussão, se conseguir perceber que não há distinção das necessidades dos animais, seja no município de Belém do Pará, ou seja em Erechim, no Rio Grande do Sul, a gente consegue começar a pensar algo mais estruturante. As enchentes no Rio Grande do Sul também foram lembradas como exemplo de falta de planos de contingência em situações de emergência. Em Canoas, nós não tínhamos plano, e no Rio Grande do Sul, nem para resgatar as pessoas. Então, os animais surgem neste cenário também para nos forçar a pensar que nós podemos, sim, com essas mudanças climáticas que vivemos, ter outras tragédias. E nós temos que ter, sim, um plano de atuação para salvar as pessoas e salvar os animais. Essa sociedade falida é incapaz de assumir responsabilidades básicas com aqueles que ela mesma domestica, explora e descarta quando eles não servem mais. Cada olhar de medo, cada corpo debilitado, cada vida esquecida nos canis da nossa entidade gritavam silenciosamente o fracasso coletivo de um país sem políticas públicas efetivas de proteção animal. Tá aí. Realmente, tudo isso tem que ser refletido mesmo. Destaques do momento da imprensa de Marília. Prefeitura CDHU pedem prazo de 180 dias para a solução da situação. Estado aprova nova estrutura e contratação de 93 para o Hospital de Clínicas de Marília. Ainda, você tem veículo, placa final 134, termina no final do mês o prazo do licenciamento. A taxa é de R$ 170. Câmara aprova valor fixo de R$ 300 mil a emendas impositivas dos vereadores. E ainda, prefeito Vinícius entrega sábado a reforma do prédio da Unidade de Saúde da Família do Jânio Quadros. Bem, a população feminina é maioria, mais que os homens mesmo. Agora, a discriminação continua muito forte, muito alta, na própria sociedade e também na violência e no abuso das mulheres. Parte da programação do Agosto Lilás do Senado Federal, o seminário Estratégias e Boas Práticas no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, reuniu especialistas e lideranças para discutir ações concretas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra servidoras públicas e na reserva de vagas para mulheres em contratos com empresas terceirizadas. Para que também seja adotado cotas para mulheres vítimas de violência. Essa adoção pode ser por meio de convênios, de acordos com federações, com confederações, em setores tão diversos como a agricultura, a indústria, o comércio, os serviços. Mas é importante saber que a maturidade da cota no serviço público nos indica a ampliação dela para uma outra parte da sociedade que também tem o dever de colaborar. Afinal de contas, a violência contra a mulher impacta também empresas privadas. Para organizar e padronizar o acolhimento a essas mulheres no Senado, um protocolo de atendimento foi criado. Ele assegura que cada caso receba a atenção adequada e o encaminhamento correto. São poucas as coisas que a gente ainda vê acontecendo de proteção, né, para essa mulher. Então, esse olhar aí do Senado para essa mulher que está trabalhando, que está vivendo uma situação de violência, pensando nos prejuízos, né, que essa violência traz para essa mulher em relação à empregabilidade, à produtividade, saúde mental, saúde física, tudo que ela fica cerceada ali, né,
na relação dela com o trabalho, muito por conta, né, do que ela está vivendo com a violência. As mulheres não podem mais sofrer em silêncio sozinhas, elas realmente têm que encontrar uma rede de apoio, encontrar pessoas para que elas possam contar o que está acontecendo e confiarem, para que não só a situação dela seja resolvida, mas também que a gente possa proteger outras mulheres em situação semelhante. A ideia é que a gente fizesse uma iniciativa que impactasse a vida de mulheres, né, por meio de ações sociais transformadoras, trazendo a questão da responsabilidade social nas contratações públicas, né, o poder público ele tem essa responsabilidade, ele tem que efetivar essas ações com esse olhar, né, de uma ação social, né, responsabilidade social. Atuarmos conjuntamente, como uma rede, né, escolhendo quem liderará cada uma dessas ações, qual a melhor forma de chegar, teremos não só a ampliação da cota para mulheres vítimas de violência, que já faz uma enorme diferença hoje no Brasil, mas, quem sabe, a diminuição do número de mulheres agredidas. Daqui a pouco você confere. Marília cedia a Conferência Municipal da Cultura e também a inteligência artificial. O brasileiro está preparado para tudo isso? Já, já. Marília cedia desta quarta, quinta-feira, no Teatro Municipal, a Conferência Municipal da Cultura. Estamos recebendo Bruno Oliveira, assessor da Secretaria Municipal da Cultura e integrante da comissão organizadora do evento. Bruno, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite a todos que nos assistem. Trago aqui os cumprimentos do nosso prefeito Vinícius, da secretária municipal da Cultura, Thaís Monteiro. Bem, a Conferência Municipal da Cultura. Qual o grande objetivo e como será? Como ela será realizada, desenvolvida? Você comenta. Perfeito. Bom, a nossa conferência tem como a principal missão a eleição do novo Conselho Municipal da Cultura, que terá como sua principal meta a reestruturação do CPF Municipal da Cultura, que é a estruturação do Conselho Municipal, do Plano Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura. E, na verdade, uma coisa está ligada diretamente à outra. O Conselho precisa ser atuante e representativo da sociedade. Aí, o plano, o planejamento e buscar recursos, estou certo? Exatamente. Nós precisamos de um conselho que atue de forma expressiva em conjunto com a Secretaria Municipal da Cultura, para que nós consigamos cada vez mais conseguir mais recursos junto ao Ministério da Cultura Federal e a Secretaria Estadual da Cultura. Bem, recursos em nível federal e estadual. Está fácil se conseguir. Governo federal, o governo do estado liberando fácil ou realmente tem que ter uma proposta sólida para tudo isso? Você comenta. Perfeito, sim, nós temos que ter uma proposta sólida, cumprir vários requisitos, inclusive a reestruturação do CPF é um desses requisitos, pois a partir de 2027, caso o município não possua o CPF totalmente reestruturado e na normalidade, não receberá nenhum tipo de recurso federal. E, quanto ao estadual, também seguirá a mesma linha. E o que é exigido para a revalidação desse CPF? Bom, nós precisamos que o município adquira um CNPJ próprio no Fundo Municipal da Cultura, que junto com o Conselho iremos conquistar isso após a eleição. O Plano Municipal da Cultura é vigente por 10 anos, ele tem a validade agora no final de 2026, por isso é a missão principal do novo Conselho reestruturá-lo. Já o Conselho... Não, pode complementar. Perdão. Já o Conselho também ele precisa ser reestruturado com a atualidade do nosso município. Bem, da conferência, quem pode participar, deve participar e, você já disse, o grande objetivo
é primeiro reestruturar o Conselho Municipal da Cultura para que tenha uma representatividade da sociedade local. Falando sobre isso. Perfeito. Hoje o Conselho é composto pela sociedade civil de 15 linguagens, que envolve artes cênicas, música, artesanato, entre outras. Para isso, para a pessoa se candidatar, precisa ser representante de uma dessas linguagens e participar no primeiro dia da conferência, agora no dia 27, para que no dia 28 possa ser candidata e eleita à comissão do Conselho Municipal de Cultura. É claro, muitas ideias, muitas propostas, agora tem que se colocar no planejamento, no plano, para buscar recursos para a concretização. É assim, Bruno? Exato. Nós precisamos ter um plano totalmente planejado conforme a realidade do nosso município. O Conselho, para a realização do plano, precisará fazer um mapeamento dos agentes culturais presentes hoje no município para entendermos mais qual a real necessidade e onde mais está vulnerável necessitando de implementações de fomento cultural. Conferência Municipal da Cultura. Bruno, mais algum destaque? Claro. Nós contaremos não só com o debate e o diálogo na conferência. Teremos diversas demonstrações artísticas que representam não só a cultura local, mas a expressão da nossa cultura nacional na conferência municipal. Afinal de contas, potencial existe, muitas vezes até para ser descoberto. Agora, tem que haver uma diretriz para se realmente buscar a realização dos feitos, as realizações de destaque como a sociedade cobra também na área cultural. Não, Bruno? É isso mesmo, correto. Muito bem, obrigado, Bruno. Bruno Oliveira, integrante da comissão organizadora da Conferência Municipal da Cultura. E você convidado a comparecer desta quarta, desta quinta, no Teatro Municipal e acompanhar o evento. Bem, inteligência artificial. Esse é um tema cada vez mais atual. Agora, o brasileiro realmente está preparado para tudo isso? A matéria é importante. Se o mundo habitado por robôs parece coisa do futuro, olhe ao redor. A inteligência artificial já está aqui, ajudando a escolher o caminho mais rápido, sugerindo músicas e até reconhecendo rostos. Mas por trás das máquinas, existem pessoas que programam, usam e às vezes violam direitos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos recebe denúncias que não ficam esquecidas no universo virtual. Passa pela questão da proteção das crianças que estão sendo agredidas diariamente, pela desinformação, enfim. O meio ambiente, que é algo que a gente não tem dialogado muito, mas que afeta consideravelmente quando você fala dos data centers. Então tem preocupações nossas nesse sentido e preocupações no mundo do trabalho. Os trabalhadores estão sendo afetados das mais diversas formas. Nesta quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara discutiu os efeitos da inteligência artificial sobre as garantias mais fundamentais que todo ser humano deveria ter asseguradas. O pedido foi do presidente da comissão, deputado Raimonte, do PT do Rio de Janeiro. Para a gente entender como é que a IA, ela de certa forma chega e, portanto, não pode ser ignorada, como é que nós podemos aproveitar desta tecnologia que é fruto, né, do trabalho humano que desde sempre vem se construindo até chegar aqui, para a gente interferir positivamente nas políticas públicas, na questão da segurança, da educação, da formação, da comunicação. Então esta é a nossa perspectiva. A representante da Repórteres Sem Fronteiras, Bia Barbosa, alertou:
sem critérios claros de proteção, o impacto da IA pode ser ainda mais grave. Hoje a gente tem sistemas de inteligência artificial que, funcionando sem regulação, incorrem na violação de direitos humanos, seja pelo design desses próprios produtos, seja pelo uso que é feito a partir do momento que essas tecnologias são disponibilizadas. Então é fundamental que a gente consiga fazer essa relação na discussão da regulação da tecnologia, para que a gente tenha, sim, modelos que permitam a inovação, que permitam o avanço tecnológico na nossa sociedade, mas para que a gente proteja os direitos humanos nesses novos ambientes que estão sendo criados. O desafio é garantir que a tecnologia seja aliada e não ameaça aos direitos humanos. Casos de racismo e discriminação já foram registrados em sistemas de inteligência artificial, mostrando que a tecnologia pode reproduzir e até ampliar preconceitos. Hoje, periga que uma pessoa que vai ser atendida no sistema de saúde ou um aluno que vai à escola para ser educado, passe pelo constrangimento de ser classificado, através da inteligência artificial, como uma pessoa suspeita, como uma pessoa criminosa. O uso de recursos públicos tem sido cada vez maior para a aquisição de coisas que não funcionam. Desde maio, uma comissão especial da Câmara analisa o projeto que regulamenta o uso da IA no Brasil, proposta aprovada pelos senadores. Para o governo, não basta regulamentar a inteligência artificial. É preciso também criar regras para as plataformas que controlam e distribuem conteúdos. A gente tem sofrido muito aqui na SECOM com golpes e fraudes utilizando inteligência artificial absolutamente sofisticados, em que é uma deepfake do ministro da Fazenda com uma deepfake de jornalista da CNN, com uma deepfake de uma outra pessoa, todas levando a crer que o melhor que você tem a fazer é investir em criptomoedas. Destaques do momento. Ciclista Aurélio Magalhães convida a população para a chegada dele da volta ao mundo. Ele rodou o mundo de bicicleta. Ainda, Tarcísio publica decreto com cargos em comissão do HC de Marília. Causa Animal em Marília recebe casinhas do projeto PET comunitário de São José. E ainda como destaque também, como manchete, a questão ambiental. Educação ambiental tem participação importantíssima na conscientização e na educação do meio ambiente. E falando-se em educação, outro destaque aqui em Marília. Está aqui, manchete da educação. Educação de Marília lança marco de inclusão com comunicação alternativa. A apresentação de material, programa de treinamento e novo modelo de comunicação com alunos apontam o marco de acolhimento. E cada vez mais a educação precisa estar profissional, com qualidade, para o reflexo da sociedade. Confira por quê. A educação profissional e tecnológica está no PNE, o Plano Nacional de Educação, em debate no Congresso. E entre as metas, assegurar que até 2034, 50% dos estudantes do ensino médio recebam a educação profissional técnica, 45% dessa expansão nas escolas públicas. Expandir para 3 milhões de matrículas os cursos de qualificação profissional. Entre as estratégias, um censo nacional da educação profissional e tecnológica e um sistema nacional de avaliação. E ainda este ano, o país poderá ganhar uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Começamos o debate do novo Plano Nacional de Educação a partir da existência, da realização da Conferência Nacional de Educação e com audiências públicas. O plano chegou, é um projeto robusto, é um projeto que incorpora muito do que foi discutido na CONAI, na Conferência Nacional de Educação, o que lhe dá uma carga de legitimidade social muito importante. É essencial que o Brasil
invista na ampliação, no fortalecimento da educação profissional e tecnológica para preparar os cidadãos para os desafios do futuro e evitar um apagão de mão de obra técnica qualificada já anunciada por pesquisadores brasileiros. Nós precisamos de destinação de recursos para nossas políticas estudantis de acesso, permanência e êxito, porque o estudante vai ficar o dia todo na escola, ele precisa de alimentação, aquele estudante do ensino médio, e aquele estudante da jovem adulto, ele tem muitas vezes os seus filhos que impedem ele de ir para a escola, ele precisa ir junto com os seus filhos, então espaços de acolhimento são necessários nas nossas unidades para garantir o acesso e a permanência, né? A gente tem a necessidade de atender as mulheres trabalhadoras que são estudantes, com o apoio, por exemplo, nas ludotecas, que são espaços em que essas mães podem deixar as crianças enquanto estão estudando. Então, veja, quando a gente fala de formar trabalhador e trabalhadora no país, para além de uma instituição de ensino, a gente precisa de toda uma estrutura que requer recursos e profissionais específicos de educação atuando nela. Um estudante que faz um curso técnico no Senai, após a conclusão do curso, ele tem um incremento na renda dele de mais de 20%. Então, existe um incremento de renda, não só um aumento de empregabilidade. E daqui a pouco você confere, no Dia da Psicologia, a importância da qualificação de acordo com a realidade para a retaguarda à população. E as terapias cada vez mais importantes. A gente volta já já. Um assunto cada vez mais em evidência e que a sociedade precisa debater: a adultização. A matéria. O vídeo de quase 50 minutos do influenciador Felca já tem mais de 31 milhões de visualizações e faz graves denúncias de exploração de crianças nas redes sociais. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. Segundo a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, a adultização infantil acontece quando as crianças são expostas precocemente a comportamentos e responsabilidades que são do universo adulto. E o acesso irrestrito a conteúdos inadequados, como as redes sociais, pode acelerar esse processo. Ela começa a reduzir o seu valor, a sua própria autoestima, a esse reconhecimento externo das redes. E isso é catastrófico também para a saúde mental, do ponto de vista da autoestima. É uma criança que pode, sim, especialmente na pré-adolescência e na adolescência, desenvolver sinais de depressão, e se não for bem acompanhada, se não for bem protegida, ela pode, sim, entrar em situações mais severas, inclusive de autolesão, mesmo até de comportamento suicida. O youtuber também acende um alerta sobre a erotização de crianças e adolescentes na internet, que podem ser uma presa fácil para redes de pedofilia. Para a cabeça dessa criança, o que ela está fazendo é só um passinho. Para a cabeça do homem adulto que está consumindo esse material, ela está se expondo como mulher. Eles comentam e curtem fotos de crianças, por exemplo, no Instagram, e indicam que eles estão presentes em outras redes um pouco menos visíveis, como é o caso do Telegram, por exemplo, para que interessados, digamos assim, acabem indo para esses repositórios onde tem todo tipo de imagem criminosa. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que vai pautar projetos que combatam ou restringam o alcance de perfis e conteúdos que promovam a adultização de crianças e adolescentes na internet. Esta especialista reforça a importância da regulamentação das redes sociais no Brasil. A gente sabe que elas têm condições de remover conteúdo, de desmonetizar conteúdo e de não recomendar
recomendar conteúdo, mas como elas não são obrigadas, elas acabam ficando muito passivas diante de posts que são problemáticos. Então, por isso a regulamentação é tão importante. As terapias têm sido cada vez mais importantes para a retaguarda à população de uma maneira geral. É claro, cada um tem a sua necessidade. Agora, é fundamental que os terapeutas tenham qualificação mesmo para essa retaguarda. Os avanços científicos nas áreas de medicamentos, tecnologias e tratamentos de saúde trazem um problema para quem paga a conta, seja no setor público ou no setor privado. Isso é mais difícil no caso de novos tratamentos para o câncer e para doenças raras, por exemplo, que ainda não foram totalmente testados e têm um custo muito alto. Como explica Bruno Sobral de Carvalho, diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, mesmo com as incertezas e com o preço alto, há uma pressão social para incorporar esses tratamentos médicos. Como essas doenças são muito dramáticas, muito difíceis, a sociedade opta muitas vezes por incorporar esses medicamentos antes que o ciclo de desenvolvimento deles ainda tenha sido completado. Então você ainda tem um conjunto de incertezas sobre os custos desses medicamentos, você tem incertezas sobre as eficácias desse tratamento, mas mesmo assim a sociedade decide incorporar. Uma audiência pública da Comissão de Saúde reuniu especialistas para discutir um projeto de lei que cria o mecanismo do acordo de compartilhamento de risco. O projeto permite que o SUS e os planos de saúde adotem tratamentos promissores, mas que ainda não passaram pela fase final de testes, pagando um preço menor. E há o compromisso prévio de que as terapias não terão continuidade se não se revelarem plenamente eficazes. O relator do projeto, o deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, explica como funcionaria. Ao invés de você ir lá, comprar o remédio, pagar 100% e aplicar, e independente da eficácia do remédio ou não, você já fez o pagamento, você compartilhar o risco. Você vai pagar uma parcela inicial e depois vai avaliar o paciente se esse remédio teve eficácia, se esse remédio é seguro e principalmente com esse compartilhamento de risco, nós vamos ter condição também de criar uma sustentabilidade financeira para o sistema SUS e também para a saúde suplementar. Denizar Viana, professor de medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, enfatizou a necessidade de que os acordos de compartilhamento de risco sejam adotados também pelos planos de saúde. Eu tenho batido nessa questão de ampliar esse debate para a saúde suplementar, por quê? Porque nós vamos colocar, deputado, dentro do conjunto 50 milhões de pessoas. Isso é uma Espanha. Nós estamos colocando um sistema de saúde do tamanho da Espanha para discutir acesso da população, para garantir melhores preços, uma negociação justa. Aí, o assunto precisa ser amplamente debatido. E para fechar, uma data que não pode passar em branco também, o Dia da Psicologia, do psicólogo, da psicóloga, neste 27 de agosto. Cada vez mais esse profissional tem sido importante numa retaguarda diante da mudança comportamental da sociedade. A garantia de apoio psicológico e de assistência social para estudantes da educação básica é a meta de uma lei de 2019, prevista para se concretizar até 2020. Mas, 6 anos depois, a implementação ainda enfrenta barreiras. A principal delas é o financiamento. Esse foi o tema de uma audiência na Comissão de Educação, que discutiu como incluir a contratação de profissionais dessas áreas no novo Plano Nacional de Educação. A representante do Ministério da Educação, Maria Selma Moraes Rocha, defendeu que a remuneração de psicólogos e assistentes sociais nas escolas não seja paga com recursos da educação. Segundo ela, o Fundeb já enfrenta desafios suficientes. Acho que nós temos muito pela frente ainda para assegurar que a educação brasileira atinja os níveis que precisa atingir, seja do ponto de vista da qualidade, seja do ponto de vista da infraestrutura.
Então, nós entendemos que a remuneração desses profissionais deve ser feita pelas áreas específicas. A posição foi contestada por representantes de entidades profissionais. A conselheira federal de psicologia, Raquel Souza Lobo, defendeu que a escola é um espaço para o desenvolvimento humano e isso deve ser levado em conta na distribuição dos recursos. Eu acho que quando a gente prioriza alguma coisa, a gente coloca recursos para essa coisa se efetivar aqui. Então, assim, o que eu gostaria de ressaltar é que se nós de fato, como colocou o deputado, se nós de fato consideramos a educação como uma estratégia importante para o desenvolvimento do país, porque desenvolve as pessoas, porque desenvolve a cidadania, porque cuida, né, do desenvolvimento de crianças e jovens, nós temos que colocar dinheiro na educação. A vice-presidente do Conselho Federal de Serviço Social, Marciângela Gonçalves, destacou que esses profissionais devem ter uma relação de trabalho estável para que o vínculo com a comunidade escolar se mantenha. Se a gente tem equipes pontuais e esporádicas, descontinuadas, que a cada 1 ano ou 2 anos se renova, né? Pertencimento, a relação com a comunidade escolar, a análise institucional da conjuntura, do território, vai se perdendo ao longo do tempo. Então, para a gente pensar a longo prazo, a gente também precisa pensar na consistência de constituição dessas equipes com permanência e continuidade. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, é preciso estabelecer metas claras e garantir recursos para que a lei saia do papel. Ele criticou a limitação orçamentária imposta pelos cortes de recursos feitos pelo governo. A gente pode ter um excelente PNE e se não tiver dinheiro para poder colocá-lo em prática, ele vai ser letra morta. Não adianta a gente ter um mapa que nos diga para onde a gente quer chegar, se a gente tem um instrumento correto para caminhar ou para andar neste mapa, que é, nesse caso, os recursos financeiros para isso. Quatro Notícias. Oferecimento. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se. unimar.br